Vamos imaginar que você fosse fazer um mergulho em uma gaiola para ver tubarões brancos no seu habitat natural, mas que por algum motivo o cabo da gaiola que você estava preso simplesmente se rompe e você começa a cair junto com ela diretamente para o fundo do mar. E o pior de tudo, os tubarões estão todos ao redor da gaiola. O que você faria para sobreviver em uma situação dessa? Nós não temos muitas opções, já que a gente está limitado a simplesmente estar dentro da gaiola, não podendo sair. Se você colocar o pé para fora, o tubarão te pega. Mas não para por aí, o tempo também tá acabando, já que você tá ficando sem ar. Então se liga, que hoje eu vou te mostrar como sobreviver aos tubarões a 47 metros de profundidade, em medo profundo. Então já deixa o like e bora pro vídeo. A história começa com duas irmãs passando as férias no México. Aparentemente tá tudo bem tranquilo e elas só estão curtindo um tempo juntas. Mas a realidade é que a Lisa só chamou a Kate pra vir junto porque ela tinha sido rejeitada pelo seu companheiro e queria companhia pra quem sabe superar tudo que estava acontecendo. O ex dela aparentemente terminou com ela porque ele achava ela um tanto quanto chata e desinteressante. E isso acabou fazendo várias merdas acontecer. Então na noite, a Kate acaba vendo a Lisa chorando e ela pergunta o que aconteceu. Então ela fica sabendo de fato de toda essa história e resolvem sair pra curtir um pouco a noite e esquecer os problemas. E é aí que elas conhecem dois caras, o Javier e o Luiz. Eles eram da região e aparentemente eles marcaram um encontro pro outro dia, onde eles iriam ir em alto mar. Mas não para por aí, eles iriam entrar no mar com uma gaiola para ver tubarões. Eu não preciso nem dizer o quão ruim é isso, né? Uma péssima ideia. Primeiro de tudo, é que elas acabaram de conhecer esses dois caras, então não dá pra confiar de jeito nenhum. Ainda mais porque é em outro país, você não conhece literalmente nada, então por que se arriscar dessa forma? Não faz sentido. Os traficantes de pessoas ficam loucos vendo presas fáceis assim, então provavelmente você seria uma dessas, caso não acontecesse todas as merdas que aconteceu no filme. E tem outra coisa também, esse passeio de barco aí em alto mar é por fora do acordo que elas têm com os guias, ou seja, não é recomendado, porque os guias sempre pegam os caminhos mais seguros para que tudo dê certo e não aconteça nenhuma besteira. Isso é a realidade. Então se você for fazer qualquer tipo de viagem assim, não tente dar uma de bonzão e fazer coisas precipitadas para impressionar alguém. A Kate ficou tanto na cabeça da Lisa para elas irem de fato nesse passeio de gaiola que acabou dando merda. Já era um sentimento que tava vindo na Lisa e que ela não queria ir de jeito nenhum nesse passeio. Ela não tava se sentindo confortável e segura. E ela tem razão, um passeio desse é no mínimo bizarro, quem gosta disso é louco pra caramba, porque não tem explicação, de verdade. Mas por insistência da irmã, ela também acabou indo. Então chegando, nós tivemos as primeiras impressões do barco. Ele não parecia nem um pouco seguro, longe disso. Dava pra ver o quão frágil poderia ser aquela gaiola, porque ela tava literalmente toda enferrujada. Então não tem como confiar em algo que está nessas condições, você tá colocando a sua vida em risco. Eu não confiaria de jeito nenhum. Eu mesmo não aceitaria nem mesmo subir nesse barco, porque parece que qualquer ondinha vai levar ele embora, então não tem como acreditar que isso possa me manter seguro. Não sei como as nossas protagonistas de hoje foram insanas o suficiente para aceitar entrar nessa roubada. A Lisa não queria de jeito nenhum isso, e foi tudo influência da Kate, que não quis deixar a menina quieta. Sério, se você quer se matar, vai sozinho, essa é a realidade. Tem tantas outras formas de superar alguém, e essa foi a mais burra possível. Mas vamos lá, as meninas entraram na gaiola e foram para debaixo d'água. A vista é realmente muito bonita e impressiona qualquer um. Só que começou a aparecer alguns problemas que elas deveriam dar atenção. A gaiola começou a fazer alguns barulhos estranhos, e aí já dava pra desconfiar que algo poderia acontecer. Nesse exato momento, se a Kate e a Lisa tivessem sido mais espertas, elas conseguiam escapar de boa. Isso porque, no momento que elas começam a ser puxadas de volta para a superfície, a gaiola deu indícios de que estava prestes a escapar e descer para o fundo do mar. Então, por mais que seja besta o que eu vou dizer, poderia ajudar nessa situação. A portinha que o cara tinha fechado lá em cima da gaiola é apenas uma tranquinha que poderia ser aberta facilmente. Então, no momento que começou a fazer barulho, o mínimo a se tentar era abrir aquilo e tentar sair o quanto antes ali do topo.
Tipo, literalmente, você tá no topo, dá pra sair o mais rápido possível. Era só elas ficarem na abertura da grade e voltar pro barco o mais rápido possível, antes dos tubarões notarem a brecha que eles têm ali pra pegar as suas primeiras vítimas. Isso poderia dar errado, por conta da velocidade que a jaula desce e o desespero das meninas. Sim, poderia dar errado, mas se elas tivessem pensado rápido e não entrassem em pânico, talvez o problema poderia ser resolvido ali mesmo. Mas não deu pra fazer isso e elas de fato desceram mar abaixo. A situação complicou muito, porque agora elas estão sem muito oxigênio e com os tubarões nadando ao redor, não tem muito o que fazer. Sem contar que a parte do guincho que estava presa na gaiola do barco acabou caindo em cima da gaiola. E bom, o que fazer nessa situação que é pra lá de complicada? O que eu acredito que a maioria das pessoas fariam aqui é de fato esperar por ajuda, já que as pessoas sabem que elas estão ali, então eles não iriam embora. Não tem por que ter muito pânico nessa situação. As pessoas na superfície provavelmente vão pedir ajuda e elas vão ficar bem ali esperando você ser salva. Só que nós sabemos que as nossas protagonistas não vão pensar nisso e só vão pensar no pior o tempo todo. E elas vão dar um jeito de sair dali pra tentar resolver o problema com as próprias mãos. De vez em quando você tem que dar o braço a torcer e esperar por ajuda. Isso, no meu ponto de vista, é algo muito interessante a se fazer. Mas elas de fato conseguiram tirar o guincho ali de cima da gaiola e abriram a tampa. Só que elas não podem simplesmente nadar em direção à superfície porque existe a compressão e elas provavelmente acabariam morrendo nessa. E isso é de fato muito perigoso. A Kate subiu alguns metros para conseguir manter a comunicação e falar que tá viva ali embaixo. Eu não faria isso porque é muito perigoso, é realidade, tem tubarões por todos os lados e pra você ser comida ali é 2 palitos. Mar aberto realmente não é pra qualquer um. Então, eu ficaria na gaiola, já que eles sabiam do que estava acontecendo. E bom, agora que eles sabem que vocês estão bem, não tem por que se preocupar muito. Fica na gaiola que vai dar tudo certo. Eles vão descer com um novo cabo pra puxar vocês de volta e tá tudo bem. Mas só que aqui tá o problema, porque elas acabam vendo uma lanterna um pouco mais longe da gaiola e elas têm a brilhante ideia de ir lá buscar. E eu não preciso nem dizer o quanto isso foi burrice. Mas nessa, elas acabam de fato conseguindo o cabo para ser puxada de volta para cima. Então, era necessário fazer isso. Só que eu não arriscaria minha vida, com certeza. Esperaria por ajuda, ainda mais ajuda. E parecia que o problema iria ser todo resolvido nesse ponto. Só que esse cabo não aguentou a pressão da gaiola e elas acabaram despencando de novo no mesmo lugar. Só que agora, a gaiola caiu em cima da perna da Lisa e ela ficou presa ali. A situação que já era ruim conseguiu piorar ainda mais. Então a Kate acaba conseguindo contato de novo com o capitão. E aqui nós temos mais um problema bem grande. O oxigênio tá acabando e elas vão morrer. Então o capitão falou que iria mandar mais 2 tanques para baixo para que elas conseguissem sobreviver. Mas com isso, teria um grande problema que elas precisariam resolver. O capitão não tinha mandado antes esses tanques porque elas podem ter alucinações por conta de todo aquele oxigênio vindo de uma vez só. Então elas teriam que ficar uma olhando para outra para que elas não ficassem sem entender nada e tivessem alucinações. Então a Kate, como é a mais corajosa e a que tá podendo de fato se movimentar ali, ela foi buscar os tanques. Mas nós tivemos mais um problema. Os tubarões voltaram e agora não tem muito o que fazer. Ela tem que nadar o mais rápido possível, pegar esses tanques e voltar pra gaiola. Lá é o único lugar seguro pra ficar. Só que nós sabemos que isso não acontece. Ela primeiro pega o oxigênio pra ela e curte um pouco de tudo aquilo, pra depois pensar em correr pra gaiola. Só que nessa, já era tarde demais, porque apareceu um tubarão de pelo menos uns 7 metros atrás dela e acabou levando ela embora. Aquilo ali dava para ser evitado de várias maneiras, se ela pelo menos nadasse o mais rápido possível pela sua vida. Só que ela acabou sendo levada embora. E pronto, aparentemente esse é o fim dela. Bom, vendo que está quase sem oxigênio, a Lisa acaba tendo que pegar o arpão para puxar o cilindro para ela ter mais uma reserva e não morrer sufocada. Só que parece realmente que ela não pensou em tudo aquilo. Como que ela pega na ponta do arpão dessa forma? Se ele ativar, poderia fácil varar o peito dela. Aí já viu, né? Se não morreu pros tubarões, morre pro arpão. E isso de fato quase aconteceu. Só que o arpão pegou bem na mão dela e fez um corte bem feio. Então eu teria bem mais cuidado em pegar esse arpão,
porque daria pra se matar de uma maneira muito fácil com ele, ainda mais que você é inexperiente. Então, pelo rádio, a Kate acaba chamando a Lisa e falando que conseguiu escapar do tubarão e que ela tava com muito frio. Então a Lisa não pensou duas vezes e deu um jeito de se desprender da gaiola. Ela usou seu colete para inflar e assim ergueu a gaiola. Foi uma ideia boa que dava para ter sido aproveitada mais cedo, só que elas não pensaram. Então, encontrando a Kate, a situação dela não estava nada boa e elas só tinham uma escolha nessa situação: subir para a superfície, mesmo com o risco da compressão. E nessa, os tubarões atacam com força e elas de fato conseguiram, depois de muita luta, chegar no barco. Mas aí vem a grande reviravolta da história. A Lisa estava imaginando tudo aquilo por conta do oxigênio que ela pegou ali. A Kate de fato morreu e ela ficou presa ali até a guarda costeira chegar e assim acabar sendo salva por eles que têm bem mais experiência nesse tipo de situação. Tá vendo como a coragem acabou matando a Kate e também um amigo delas que desceu pra prender a gaiola de novo? Se elas tivessem mais cautela, tudo teria dado certo, porque a guarda costeira só demoraria a questão de 1 hora pra chegar. Essas decisões tomadas de uma forma precipitada mataram elas com certeza. Depois do primeiro contato feito, elas simplesmente teriam pedido mais oxigênio e ficariam ali, presas dentro da gaiola até a ajuda chegar. Não era necessário fazer todo aquele escândalo. É mais difícil do que parece tubarões atacando humanos. É claro, acontece, mas de fato é muito difícil disso acontecer. Então, se as duas tivessem ficado de boa e tranquilas, depois do primeiro contato, a Kate teria sobrevivido com certeza. Mas e aí? Em uma situação complicadíssima dessa, onde o desespero toma conta por completo, você acredita que conseguiria sobreviver e de fato derrotar os tubarões de medo profundo? Bom, deixe aí nos comentários o que vocês fariam. Então muito obrigado por assistir e até a próxima!